Ô Guga, vamos aproveitar que você está no gráfico aí, pedir para você dar uma olhadinha em Inter, Banco Inter, porque nos últimos dias aí, nos últimos pregões, a gente tem visto uma forte movimentação do banco. Tem notícia que sai, tem notícia que não sai, não confirma. O que você está vendo aí para Banco Inter, ô Guga? Tem notícia que sai, tem notícia que chega, e assim vai indo, né? Vamos lá, deixa eu remover todos os desenhos para que a gente possa pensar juntos aqui, tá? A gente vinha na euforia do Banco Inter também, em função de toda essa pegada tech, né? Tem que pensar o seguinte, cara, qual é o perfil do investidor e qual é o apetite do investidor no tempo em relação a um determinado ativo, tá? Então, quando tu começa a entender que os investidores, eles, com as suas características, eles têm apetite a risco em momentos diferentes, tu começa a entender como é que funciona todo esse fluxo, tá? Quando a gente olha para o Banco Inter, estava difícil de tu dizer que não vou olhar para as próximas projeções de alta. Tá? Fica difícil de tu falar isso. Por quê? Porque ele vinha aqui no rally, se tu for analisar, ele sai da região aqui de R$16 ali em novembro do ano passado, e chega a 86. Tá? Se tu for pensar aqui em toda essa variação que tu tem, tu vai ter ali uma variação que foi... Ficou aqui na frente, ó. Tu vai ter uma variação de 420% em 260 dias corridos, 175 pregões. Pô, quem é que não gosta de participar de algo assim, né? Todo mundo gosta. Então fica difícil, porque no meio do caminho tu vai enxergando várias situações onde, ok, o mercado ele atingiu um determinado nível de equilíbrio, só que o apetite por parte dos investidores e a necessidade de alocação de capital faz com que o mercado vá para um patamar ainda mais acima. Então é importante tu ir medindo, né, e percebendo como é que vai acontecendo essa mudança de comportamento do mercado que a gente vai medindo na volatilidade. De olho, né, assim, só de tu olhar, tu já consegue pegar. O legal do gráfico é que tu consegue pegar todos esses dados, todas essas informações, e conforme tu vai passando mais tempo na frente deles, né, tu vai começando a ter as interpretações do mercado. É notável que entre o período 13 de maio deste ano e o dia 19 de maio também deste ano, aqui tu teve uma mudança de comportamento dentro de toda essa tendência de alta que nós tivemos. Tá? Foi o período onde tu teve a maior oscilação negativa. Então, aqui tu tem um sinal de alerta. Tá? Nota que o apetite dos investidores era tão grande nesse período que em poucos dias, tá, ele retoma quase que toda a oscilação negativa que se teve. Então também tu tem aquela percepção, né? Puxa, caiu, é uma oportunidade de compra. Tá? Não é à toa que depois cai, faz a última movimentação de alta. Só que aqui tem uma mensagem muito interessante, tá, Felipe? Nessa região aqui, ó, para o pessoal entender. Essa região a gente tem uma mensagem muito interessante. Por que tem uma mensagem interessante? Aqui quando primeiro porque a gente vinha numa tendência de alta. Tá? Se tu olhar outros mercados com comportamentos parecidos, tem a mesma estrutura, tá, de comportamento que a gente consegue identificar sinais de inversão de tendência. Quando tu olha para cá, e aí tu utiliza para medir, né, como é que foi a amplitude da alta versus a amplitude da baixa. Quando tu olha para cá, deixa eu botar aqui numa escala logarítmica. Uhum. O que nós temos aqui no Banco Inter? Eu não estava numa escala logarítmica. A escala logarítmica é importante para a gente conseguir entender a variação percentual ao longo do tempo. Tá? Quando tu olha para cá, olha só que interessante. Tu tem essa queda aqui do mercado, certo? Depois a primeira alta, a gente vem aqui para um nível que fica aqui, né? A cotação entre 78% e 90%, né? 80% e 90%. A gente vem aqui e o mercado fica 3 dias fazendo máxima nessa região. Tá? Que é uma região bem importante, porque ela não faz novas máximas, tá? Mas é muito próximo das máximas que tu estava tendo até então, historicamente. O mercado ele cai numa velocidade muito mais lenta do que ele tinha tido a primeira queda, muito mais lenta do que a velocidade que nós tivemos de alta, e depois a gente tem a última etapa de alta. Só que essa última etapa de alta, ela não chega num patamar que eu chamo na geometria comportamental de estrutura de expansão. Por que é importante vir para cá?
né? Porque tu muda novamente a narrativa do mercado. A percepção de caro e barato, a percepção de faz sentido ou não faz sentido, porque isso é tudo relativo ao que as pessoas têm de experiência, ao que as pessoas têm de expectativa, ao que as pessoas têm de informação, o que as pessoas têm de necessidades. Né? Ou seja, é muito relativo o caro e barato ao contexto que aquelas pessoas estão vivendo. A gente tem que entender isso. E o mercado é uma resultante desses contextos. O mercado não consegue chegar lá e pior, ele fica aqui na região que a gente fala, né, depois de uma tendência de alta, que eu falo, na verdade, depois de uma tendência de alta, quando tu tem um aumento dessa volatilidade, exatamente isso, né, tu tem aqui uma situação de uma estrutura de final de ciclo. Ou seja, toda essa euforia que nós tínhamos aqui de alta, se a gente for analisar os participantes do mercado, né, eles, no geral, eles atingiram um nível de satisfação. E aí, quando tu atinge o teu nível de satisfação, tu está mais predisposto a realizar a tua posição se tu tiver um estímulo que te leve a fazer isso aí. Qual é o estímulo que se teve, né? Com essa expectativa de alta de juros nos Estados Unidos, que traz um movimento todo de reprecificação das empresas techs que precisam de capital, né? Porque elas não geram resultado, não geram lucro. Então, se tu olhar as empresas techs como um todo, tá? Tu vai ver que todas elas sofreram um movimento de correção mais intenso. Então, acaba que os participantes que aqui fizeram toda essa movimentação de alta, eles estão estimulados a reduzir posição, a gerar proteção, a realizar lucro. Tá? Então, existe um movimento de ajuste, existe um movimento de queda. Tá? Todo movimento de queda ele acontece em duas etapas. Pede desculpa para a Paula aí, eu acho que me alonguei um pouquinho de novo, mas né, não dá para deixar o pessoal com meia informação, né? Então deixa eu só terminar aqui de fazer a análise aqui. Ela deve estar rindo de mim. Todo o processo de ajuste acontece em duas etapas de correção. Tá? Quando a gente olha essas etapas de correção, e a gente está num patamar interessante, tá? Porque a amplitude da primeira etapa, ela já está semelhante à amplitude da segunda etapa. Então, uma vez que tu tem esse movimento, né, existe uma possibilidade legal, tá, de nós encontrarmos aqui uma região de suporte, vamos assim dizer, aqui nessa região de R$48. Tá? Existe uma possibilidade. Só um pouquinho que eu acho que não, tá com escala também logaritmo. Ok. Então, existe uma possibilidade de a gente encontrar aqui uma região de suporte. Tá? Caso não consiga, vamos imaginar que o mercado ele fique, as coisas fiquem um pouco mais transparentes no sentido Estados Unidos vai aumentar juros. Se Estados Unidos aumentar juros, vai ter um movimento de curto prazo, obviamente, tá? De mais pessoas vão se convencer que de fato precisam realizar alguma posição, as expectativas mudaram e tudo mais, e aí gera uma intensidade que pode fazer com que essa correção ela fique ainda mais intensa. Tá? Mas entre 48 e 47,50 existe uma grande possibilidade de Banco Inter encontrar aqui uma região de suporte, e aí a gente precisa ver se ela vai reagir positivo aqui, e a gente vai ter alguns sinais de enfraquecimento da tendência, que a gente precisa utilizar alguns outros indicadores, como é o caso aqui do meu indicador que eu uso como Trix, como uma média, que por hora está apontando que ainda está pesado. Tá? Então, se eu tiver uma reação positiva agora de curto prazo, ela ainda não é sustentável, ou seja, ela não consegue se manter. Então, a gente vai ter ainda... a minha sugestão para o pessoal em Banco Inter, ok, aquela turma que opera mais curtíssimo prazo, vai encontrar oscilações fortes, pode até encontrar um movimento de alta de curto prazo forte, relevante, que pode ser uma das maiores altas do Ibovespa num dia, ok, mas não entenda que aquilo vai ficar se repetindo no curto prazo, pelo menos, por muito tempo. Ele ainda vai ter uma boa oscilação antes de estabilizar e ganhar uma nova tendência.